A educação é base para o desenvolvimento de qualquer país. É capaz de reduzir desigualdades, gerar inclusão social, desenvolvimento pessoal e profissional. Infelizmente, o acesso à educação de qualidade não chega a todos da mesma maneira. Para isto ser realidade, é preciso uma estruturação de políticas e sistemas educacionais. A revisão da escola envolve uma saudável e radical reflexão sobre o que importa ensinar nos dias de hoje. O avanço tecnológico chegou para ficar e, em era de internet, inteligência artificial e tanta modernidade, quais são os desafios da educação e como torná-la interessante para as novas gerações? Vamos conversar agora sobre o assunto no Rede Vida Serviço. Olá, é um prazer falar de educação com vocês. Será que as escolas estão preparadas para a geração alfa? Será que o sistema de lousa, giz, cartilhas e carteiras enfileiradas ainda são interessantes para quem nasceu na era da internet e do touch? Para conversar sobre os desafios da educação nestes tempos modernos, recebo o filósofo e professor Vladimir Rodrigues. Vladimir, um prazer receber você. Oi, Ana, um prazer é meu, sempre muito agradável estar aqui com vocês na Rede Vida, adoro estar aqui. E você está com um questionamento que eu acho que o mundo está fazendo, né? Olhando aqui principalmente para o mundo ocidental, são as questões que nós precisamos resolver, né? Os dilemas. Você está com uma pergunta de R$1 milhão, digamos assim, né? Eu acho que o que a gente precisa ter é conseguir conjugar, conseguir ter ao mesmo tempo uma escola acolhedora, uma escola que saiba trabalhar e conviver com as diferenças que são gigantescas, tá? Culturais, incluindo aí as questões religiosas, né? Socioafetivas, de classes sociais, consiga ter um currículo que de fato prepare o aluno para a vida e para o mercado de trabalho e saiba utilizar a tecnologia que hoje tem crescido em proporções, diria para você, que inimagináveis se nós pensássemos, por exemplo, há uma década. Sim, porque é uma geração do tudo é para ontem. E como? Eu abri falando, a gente tem as fileiras do mesmo jeito, é a lousa, é o giz, é a caderneta que vocês têm que preencher para as crianças que sabem mexer com a internet e com a tecnologia muito melhor e muito mais rápido que a gente. Como conseguir chegar até aí, já que nós somos de uma outra geração também? Olha, eu estou na sala de aula há 20 anos. E eu acredito que existem certas coisas que a gente não pode abrir mão. Por exemplo, eu acho que o quadro, o giz, a caneta, elas são imprescindíveis, tá? Eu acredito que isso é atemporal. O que eu acho que a gente pode ter é o recurso tecnológico nos auxiliando numa série de coisas. Eu não posso abrir mão, por exemplo, de um computador, de um tablet, tá? Dessa tecnologia que está aí dentro do nosso dia a dia. Agora, eu acho que o grande desafio dos gestores das escolas, dos diretores, é conseguir pegar essa tecnologia e trazer ela para dentro da sala de aula, de uma maneira útil. Ele não pode ser uma perfumaria. Que durante muito tempo a gente tem aquela escola que é maravilhosa, com a mais alta tecnologia, com as coisas novinhas de última geração, e você não tem pessoas qualificadas para operar isso e, acima de tudo, para transmitir o conhecimento por meio desses instrumentos. A pandemia foi ali um diferencial também, né, Vladimir? Foi. Porque a pandemia ela obrigou as escolas a usarem a tecnologia para ensinar os alunos que ficaram em casa. E olha que coisa, né? A pandemia nos trouxe essa aula virtual. Aula virtual. E que, honestamente, ela mostra, eu acho que, olhando para esse ambiente, então eu vou pegar e responder mais uma parte da sua pergunta, porque hoje é tudo muito rápido. Hoje a gente não consegue, por exemplo, ouvir um áudio no WhatsApp na velocidade normal. A gente acelera isso, né? Então eu quero consumir a informação numa velocidade muito grande, eu quero entretenimento. Só que isso, olhando para a construção da educação, é muito problemático. Por que é muito problemático? Porque a educação não se constrói na rapidez. O conhecimento não se constrói de uma hora para outra. Ele é um longo edifício que precisa de tijolo por tijolo.
Então, por exemplo, como é que eu vou conseguir construir isso com a rapidez que nós, de maneira geral, estamos acostumados? Então, por exemplo, você precisa de ter um fundamento de uma matemática. Pensando hoje num desafio da matemática e da língua portuguesa, que são as bases para as demais. Como que eu vou construir isso num vídeo de uma plataforma digital? Um problema matemático de grande proporção num vídeo de 1 minuto. É impossível. É como, por exemplo, pegar na minha área, né, a história, a filosofia, a sociologia, as humanas. Como é que eu vou fazer a explicação de uma história do Brasil, vou pegar só um período, Brasil colônia, num vídeo de 2 minutos? Não que isso não possa servir como uma revisão, tá? Mas enquanto um aprendizado sólido, ele necessita de uma base. Então, por exemplo, né, eu acho que a gente tem que saber utilizar esses recursos de maneira auxiliar. Nada vai conseguir, nesse momento, eu acredito até com a inteligência artificial, depois a gente vai entrar nesse mérito, conseguir substituir a base que é sentar, ouvir o professor, ter respeito por ele, fazer a tarefa de casa. Existem certas coisas que não tem segredo. Então, a maneira pela qual eu fui ensinado e eu vivi na sala de aula, né, nos anos ali, a passagem dos anos 80 para os anos 90, né, a educação básica até o começo dos anos 2000, isso não tem outro receituário. Tá? Não, você não vai aprender uma ciência simplesmente numa rapidez. E pensando na construção das próprias ciências, isso não é feito do dia para a noite. Então, eu acho que hoje é um grande desafio, porque YouTube, entre outros, eles são muito bons. Mas tem um outro problema, que é qual? Assim como vocês no jornalismo trabalham e veem a dificuldade da informação correta, da fake news, será que aquilo que está sendo transmitido é realmente o correto? Interrogação. E aí, Ana, eu acho que a gente tem que ter uma parceria, e essa parceria é com os pais. Sim, é isso que eu ia te falar, porque é um perigo. Você olha essas crianças, eu tenho um filho de 10 anos, o brilho nos olhos, eu não deixo ele ter acesso ao YouTube, ver o YouTube e tudo mais, mas quando ele consegue o brilho nos olhos, é uma coisa, um fascínio que na minha época a gente tinha por um professor, por um médico, por um advogado. Hoje não. Eles têm por um youtuber, porque eles acham que tudo é muito mais fácil, é muito simples, é ligar uma câmera e falar qualquer coisa e ter milhões de visualizações e dinheiro no bolso. E aí que é o grande problema, porque isso acontece, mas é com uma minoria. É uma minoria que consegue essa ascensão, tá? Existem ali milhares de canais de educação no YouTube, olhando para o mundo como um todo, tá? Mas quantos são fidedignos? Existem pessoas sérias trabalhando. Eu tenho um amigo muito querido, faz um trabalho seríssimo na matemática, no YouTube, tá? Que traz um conteúdo de graça, só que ele é um. E mesmo assim, trabalhando de maneira árdua. E longe de ter... as visualizações que muitos outros têm. Exatamente, com uma coisa muito séria que é a matemática. Como que essa globalização está afetando a educação? A globalização, ela é um processo cultural, econômico, proveniente de uma matriz do sistema capitalista que nós temos, que é o norte-americano. E ele revela um poder, a gente chama de soft power também, né, que é feito por meio da cultura e que acaba reproduzindo padrões de comportamento, padrões de costumes que são provenientes desses valores do centro do capitalismo, que é os Estados Unidos. Então, por exemplo, você colocou um ponto que é muito forte, né? Um youtuber produzir algo, né, seja de qualquer coisa, e fazer disso algo mercadológico, né? Mercantilizar isso. O grande problema, e traz isso para a educação, é que muitas vezes se vendem sonhos que são inacessíveis. Eu poderia comparar isso, de certa forma, ao próprio futebol, né? O sonho do brasileiro, da brasileira, fazer sucesso no futebol como se fosse uma coisa fácil. E não é. É uma coisa minoritária, pessoas que ganham muito dinheiro com o futebol, como jogadora, principalmente, né? No futebol masculino, são pouquíssimas pessoas. Então, qual que é o grande problema? A educação virou um grande negócio no mundo inteiro, tá? E às vezes se vende uma coisa que é inacessível e está muito distante da realidade de um país continental como o Brasil. No Brasil. Como o professor consegue trabalhar as várias desigualdades que ele tem dentro de uma própria sala de aula? A realidade é muito diferente, distoante para cada um. E aí a gente vai ver, por exemplo, deficiências que nós temos no país. Como, por exemplo, a gente está falando desses recursos. Uma simples internet.
Será que ela chega em todos os locais do país? Então. Não. A resposta é não. Então, eu acho que assim... Não chega nem à escola. Exato. Como é que uma escola no interior do Brasil, seja onde for, ela tem esse acesso? Eu posso me questionar dentro da minha própria cidade. E aí, ao mesmo tempo, você tem o recurso. Muitas vezes você vai lá, equipa a escola, e aí você vai para um outro problema, que é o preparo do profissional. Porque se o professor não for bem remunerado, e aqui eu faço um alerta, olhando para o nosso país, a gente vai ter um apagão de professores. Isso é triste. Isso é muito triste, mas falta o quê? O incentivo que começa ali dos pequenos, a base. Porque como que esse professor vai se capacitar se ele tem que dar aula em 1, 2, 3, 4, 5 lugares para ter um mínimo de um salário básico para sustentar a família dele? E aí é que tá, isso acontece de maneira geral, tanto com o professor da escola pública, principalmente, como também da realidade genérica das escolas particulares. Então, o Brasil sofre um risco seríssimo de um apagão de professores. Por quê? Por causa da carreira. É uma carreira que foi extremamente maltratada no Brasil nos últimos anos, seja do ponto de vista salarial, tá? Que volta àquela questão, é a carreira das carreiras, porque ela vai ser a base para todos, e segundo, por uma perseguição que houve, e ainda continua havendo, em relação às questões ideológicas, né? Daquele fantasma da doutrinação tal, que não existe. A escola é plural, o ensino é plural. Tá? O ensino tem várias... Por exemplo, na minha área, dentro da filosofia, você passa a explicar, é uma história do pensamento, de mentalidades. Então, a gente começa a viver hoje um apagão da carreira professor. Por quê? Porque faltam profissionais e faltam profissionais qualificados. Você falou que há 20 anos você leciona e você dá aula para alunos que vão prestar vestibular. Quantos alunos querem seguir a carreira acadêmica? E aí a gente está passando por um outro processo, né? E isso pode ser visto, por exemplo, pelo número de inscritos no Enem. Como isso caiu drasticamente. Vou pensar em 20 anos, quando eu prestei o Enem. Tá? A primeira vez que eu prestei no Enem em 2002, para o Enem em 2024, você teve uma queda absurda do número de inscritos. Tá? Talvez seja 1/3 hoje dos inscritos. Né? Nesse ano, vamos pensar para o Enem de 2024. E por quê? Porque eu acho que, voltando à questão que você tocou da globalização, essa ideia, eu não preciso da educação, eu não preciso da universidade para crescer, eu acho que essa globalização que você mencionou, como eu disse, ela vem de sonhos que são irreais. Eles não são acessíveis. É um encantador de serpentes, né? Achando que a pessoa, por exemplo, ela vai criar um canal no YouTube do dia para a noite, ela vai começar a vender por uma rede social isso ou aquilo, um produto que ela vai fabricar, e ela vai ganhar milhões de seguidores, vai ter fama e vai ter sucesso financeiro. E isso é para poucos, isso é uma mentira. E como professor? Olhando para a dimensão do país e do mundo. Do mundo, porque é no mundo isso, não é só no Brasil. Eu sei que algumas pessoas vão conseguir por merecimento, é óbvio, mas não dá. Não dá para eu seguir isso como um projeto, olhando para um país. Se a gente não acreditar que é na educação, é por meio da produção de ciência, de saber, da universidade, historicamente da nossa universidade pública, das grandes universidades particulares, o país não vai crescer. O que seria da população mundial sem a ciência agora com a pandemia. Exatamente. Olha o exemplo. Quem que nos tirou dessa situação? A ciência. Foi a ciência. Foi a produção das vacinas. E aí é muito curioso, porque muita gente pergunta, a gente vai sair melhor enquanto sociedade. Não saímos. Então, eu acho que é uma questão civilizacional, Ana, no sentido do que a gente está pensando sobre o futuro da civilização, sobre o futuro da própria humanidade, porque é essa ciência que pode nos salvar no dia de amanhã de outro colapso. Vamos pensar em eventos climáticos extremos, por exemplo, que está aí, a gente olha o quanto que a gente vem sofrendo. Então, assim, isso demanda o quê? Política pública, não é uma coisa que brota do nada. E como? Isso que eu ia chegar até aí. Tem incentivo, tem política pública, tem este olhar para uma educação que está minguando? Aí é que dá. Você tem... eu já vejo como uma melhoria significativa o que aconteceu no começo do ano passado, quando houve um aumento aí praticamente de 50% das bolsas de estudo. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado, e nenhum deles eu tive bolsa. Até porque eu trabalhava,
E aí vem uma outra questão que a gente coloca, né, que é a dificuldade de se ter uma bolsa para produzir ciência trabalhando. Tá? E acabei produzindo pesquisa durante todo esse tempo e vi e continuo vendo muitos colegas dentro da pós-graduação com inúmeras dificuldades, pessoas muito bem formadas e pessoas que estão aí fora do mercado de trabalho. Por quê? Porque você teve concursos represados, você ficou um bom tempo sem concurso para as universidades. Inclusive, muitas universidades, sejam elas estaduais ou federais, estão com dificuldade nos seus cursos por, ora, interesse dos alunos, ora, por falta de professores. Falta de professores por falta de dinheiro. Tá, então você tem qual caminho? Primeiro, eu preciso ter valorização. E essa valorização passa por melhoria dentro da pós-graduação, com bolsas de estudos, e para que essas pessoas sejam remuneradas corretamente para produzir ciência no país. Porque é simples, né? Uma pessoa que está com uma bolsa de um doutorado, ganhando ali em torno de R$4.000, tá, hoje, né? Está chegando a isso. E a pessoa não tem um 13º, por exemplo, de uma bolsa. Como é que essa pessoa vai ficar ali, produzindo 4 anos de pesquisa? Então eu tenho que ter isso, eu tenho que ter maior valorização, eu tenho que ter mais bolsas de estudo, tá? E eu tenho que ter a valorização do docente. Professores universitários pelo Brasil estão há anos sem reajuste nas estaduais. Por exemplo, nas estaduais aqui em São Paulo. Agora que está tendo um processo de repensar isso. Então, primeiro, eu tenho que ter a valorização do profissional. Houve uma medida agora, dentro da educação, não sei se vocês viram, de pagar uma bolsa para manter o aluno de baixa renda dentro da escola pública, do ensino médio. Tá? Ele vai receber uma bolsa mensal, os alunos cadastrados no CAD único, tá? Ou seja, são alunos de baixa renda, que recebem Bolsa Família, por exemplo. Essas pessoas vão receber uma bolsa para continuar na escola. Porque volta um centro do problema dentro da educação básica, que é qual? É a questão salarial, é a questão da família, é a questão da miséria. Então, o que acontece? A criança ou adolescente de famílias de baixa renda, por não terem perspectiva, pela família estar passando dificuldade, a gente volta para o problema dos anos 90, que era a evasão escolar. Tem que sair para trabalhar, para levar comida para a mesa. E aí volta a origem lá do Bolsa Escola, com o Ruth Cardoso, com o Fernando Henrique Cardoso, que era para evitar a evasão escolar, a criança recebeu uma bolsa para a família. Então, o que está acontecendo? A gente teve um processo de empobrecimento tão grande nos últimos anos, que esse adolescente, o que ele vê? Ele também tem o desejo da globalização mercadológica que ele quer ter o tênis, ele quer ter a moto, ele quer ter o computador, ele quer ter o celular. E aí o que ele não vê isso uma condição de ascensão dentro da própria educação. E aí que é o problema, porque os grandes projetos da nossa vida não acontecem de um dia para a noite. E os grandes projetos, olhando principalmente para uma sociedade extremamente desigual como a do Brasil, uma forma de crescimento econômico, eu não vejo outra senão pela educação. Então, educação e economia para o progresso do país tem que andar juntos. Tem que andar juntos. Tem que andar juntos. Então, imagina, a partir do momento, aí você vê a importância de entidades que nos trazem informações sobre a realidade social do Brasil. Você pega o IBGE, por exemplo. Daí você vê a importância de um censo. Então, eu estou mapeando lá. Aí eu vejo que em famílias de baixa renda está tendo uma evasão escolar gigantesca. O menino está indo trabalhando. Tá, então aí ele não vai concluir o ensino médio. Que tipo de profissão ele vai adquirir? E como que a educação entra? Como que a educação trabalha para esse resgate? Para mostrar para ele que sem o estudo ele não vai mudar a chave e ter uma realidade diferente dos familiares, A sociedade que a gente vive exige imediatismos. Ela não consegue, e essa pessoa quer o agora. E ela quer o agora, principalmente quando a necessidade alimentar, ela salta aos olhos. Eu vou te dar um exemplo. Eu vim de uma família de classe média, os meus pais fizeram faculdade, tá? Fizeram direito, eu tenho 2 irmãs, as 2 fizeram faculdade. Eu tenho uma irmã professora da Unesp, eu tenho uma irmã arquiteta. E eu também acabei fazendo Unesp, a maior parte da minha vida enquanto universidade. E aí a gente vem a um ponto muito importante, e o Pierre Bourdieu, um grande pensador francês, ele falava em capital cultural. E o capital cultural está aí dentro de um capital de poder que é representado por símbolos culturais. Então, por exemplo, eu vim de uma família que sempre valorizou a educação. Então, meu pai e minha mãe sempre deram livros
estimularam, e isso criou dentro de mim a importância desse capital cultural. Daí o que acontece? Eu acreditei, o que foi passado para mim é que a educação ia fazer com que eu crescesse. De fato, cresci, tive a oportunidade disso. Daí veio o grande ponto. E quem não tem essa oportunidade? Ou seja, eu acreditei no projeto da educação. Porque eu tive alguém ali por trás, que inclusive por uma condição financeira de classe média, me deu a possibilidade. Mas e quem não tem esse capital cultural? O capital cultural da educação me fez ter entrada para um capital social, econômico, melhor do que a maioria. Então, o professor... Onde eu quero chegar? Se eu não acreditar nesse projeto, eu vou ter um mundo à minha volta que talvez me seduza e me dê um mundo de aparências e me dê um mundo de rapidez, tá? Que ele talvez seja um mundo sem volta. Eu vou fazer uma outra provocação. Eu, nesses 20 anos, eu vou arriscar dizer que eu não tive nenhum aluno menor infrator. Eu não tive nenhum aluno que foi para a Fundação Casa, por exemplo. Tá? Mas eu tive a oportunidade de fazer trabalhos sociais com menores infratores, em medidas socioeducativas. E todos eles vinham de famílias desestruturadas, tá? De famílias vulneráveis que recebiam auxílio do governo, cujas integrantes da família já tinham sido ou estavam presos. A escola tem um olhar, tem condições de ter um olhar mais atento para essas crianças e não só um trabalho educacional, mas também lidar com o emocional e acolher essas crianças? Sim e não. Sim, no sentido de você ter profissionais qualificados, que tenham contato direto com famílias abertas a isso, que expõem a situação, né? E isso acontece em grande parte das escolas, sejam elas públicas ou particulares, porque os problemas familiares existem em todas as condições. Sim. E problemas de criminalidade existem em todas as situações, só muda o tipo de crime. Isso é um problema hoje sério, por exemplo, que é o cigarro eletrônico. Que mata. Que mata, e a gente vê, por exemplo, adolescentes que fazem tráfico de cigarro eletrônico. Tá? E fazem isso no universo escolar, seja público ou privado. Né? Então, você tem a condição de mapeio por parte da escola, da direção e do contato direto com a família. E aí é preciso, respondendo sim, tá? É preciso um contato direto da família com a escola. A educação é aquela velha máxima, começa em casa. O exemplo começa em casa. O cuidado começa em casa. Aí você vive uma sociedade de aparências, né? De mercantilização total de valores que talvez não sejam os melhores para a construção da família, do sujeito como um todo. E aí o que eu faço? Eu terceirizo a responsabilidade para quem? Para a escola resolver o problema, joga o menino, a menina lá dentro, como se ela fosse um depósito de gente, tá? Dentro de um universo com centenas de crianças e adolescentes, acreditando que a escola vai resolver o problema sozinha. E ela não vai. Porque eu tento resolver dentro da escola, durante um tempo ele volta para casa dele. E ele vai ter uma realidade diversa. Vai ter uma realidade ou de violência, ou de indiferença quanto à criança ou adolescente. Então eu acho que tem sim, a escola tem condição total de ajudar. Só que se não houver a parceria entre a escola e a família, a situação vai ficar muito diferente. Quem tem a condição de cobrar diariamente o teu filho? Os pais que têm condições. A minha filha, o meu filho, entendeu? E aí não, no sentido de que, óbvio que dentro da continentalidade do Brasil, você não vai conseguir atingir a todas essas regiões pela defasagem que existe. São grandes os desafios, mas voltando a esses tempos modernos, como que você enxerga a entrada da inteligência artificial na educação? Já está lá ou está caminhando para? Já está lá e eu temo. Eu tenho certos temores. Por quê? Conta pra gente. Bom, primeiro, eu acho que toda nova tecnologia, ela pode agregar. Não estou aqui demonizando a inteligência artificial, a tecnologia como um todo, muito pelo contrário. Você acha, como eu disse, tem coisas que são muito legais. Eu já vi, por exemplo, jogos de filosofia, tá?
nos quais você tinha personagens da filosofia, um lutando contra o outro por meio dos seus conceitos. Achei isso genial. E aí você pega para uma geração de nativos digitais que tem muito mais contato, por exemplo, com videogames do que a nossa geração e que vão aprender por meio desse jogo. Você tem jogos hoje de super-heróis, de mitologia iorubá, de matrizes africanas. Eu acho sensacional. Matrizes nativas. Então, eu posso acabar com o epistemicídio, com a visão cultural hegemônica, eurocêntrica por meio de um jogo. Eu acho isso fantástico. Mas quais são os desafios? Eu acho que a gente pode utilizar isso, a gente deve utilizar essa inteligência artificial no sentido de que ela me auxilie na produção de um trabalho, na produção de um seminário, numa pesquisa. Eu acho genial. Só que a inteligência artificial pode ser muito bem utilizada para produzir uma redação, para produzir um texto. Para tornar o aluno preguiçoso. Exatamente, ela pode fortalecer uma vadiagem. Sem dúvida alguma, a gente tem visto N exemplos disso. E cabe aos pais. Aí eu proíbo durante 50 minutos da minha aula, eu consigo torear o aluno, a aluna ali com o celular, que é um grande problema, é um grande desafio, porque a maioria fica a maior parte do tempo dentro de redes sociais, vendo coisas que são inúteis, tá? Só que dali para fora eu não tenho condição, eu não tenho controle. E aí é que está o grande problema, né? Então você pega, por exemplo, lá índices, o PISA, vamos discutir a questão do nosso conhecimento em língua portuguesa, em matemática. Daí o aluno vai lá, pede para a inteligência artificial produzir uma redação sobre os desafios da educação no Brasil. E aí vem do Ctrl+C, Ctrl+V, que já existia no passado. Mas agora está mais potente e mais inteligente. Muito mais facilitado. Né? Então eu acho que esse é um problema. Então eu peço para você que é pai, para você que é mãe, depende do teu cuidado, depende do teu carinho, tá? Eu digo isso também como pai, tá? Por quê? Porque se eu não tiver um filtro, um controle, infelizmente a internet só vai agir da maneira negativa. E eu acho que existem coisas que são cruciais, né? Desde cedo, leia para o seu filho, leia para a sua filha. Os déficits em relação à língua portuguesa são gigantescos. Essa leitura vai trazer uma consequência futura, que é maravilhosa. Faça com que o seu filho, a sua filha goste da leitura, goste de estar com o livro, de brincar com o livro, de produzir a própria história. E olha que interessante, nós aprendemos isso. Sim. Nós aprendemos isso com os livros, tá? Nossa, eu me lembro quando eu era criança, Fernando Sabino, quão importante foi na minha formação e de milhões de outros. As histórias, as criações, os livros estavam ali conosco. Nós temos que ser exemplos. Exato. E aí é que está. Veio toda essa tecnologia, mas isso que é essencial. Tudo bem, o tablet pode reproduzir, desde que eu saiba. Então eu acho que se nós não formos, e nós não dermos os exemplos, porque volta aquela condição, tá bom, eu vou lá, vou criticar o meu filho, adolescente, que está com o celular, mas eu não dou o exemplo. Eu quero que ele leia, mas ele não me vê com um livro na mão. Eu acho que essa é a questão. Tudo bem, nós estamos falando de uma continentalidade do Brasil, dentro de muitas vezes um interior em que a pessoa não teve a condição. Uhum. Agora, por exemplo, olhando para o celular, que é um grande problema na educação, não é que eu vou proibir, mas se não houver um limite para isso, eu fico me perguntando para onde nós estamos indo, para onde nós vamos com isso. Porque a velocidade dessa tecnologia está sendo tão grande que eu não sei o que pode acontecer no dia de amanhã. O que nós temos que fazer é cuidar, né, Vladimir? É o olhar atento. Nós, como pais, como imprensa, vocês como educadores, é um trabalho conjunto. A gente está chegando no final, dá para ficar aqui, horas e horas falando de um assunto tão importante, mas eu te agradeço por ter falado desse grande desafio e esse grande poder, essa grande potência que é a educação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Vamos juntos, vamos com a educação que a gente vai longe. Acredito nisso, muito obrigada. Este foi o Rede Vida, serviço sobre os desafios da educação nestes tempos modernos, com o filósofo e professor Vladimir Rodrigues. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.